Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui amanhã, nesta manhã de quinta-feira de 2015, dia 5 de fevereiro, às 6h30 da manhã deste santo dia. Amém? Que Jesus Cristo nos concede hoje, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça. Amém. A Jesus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Todo aquele que nele crê e também não crê tem que dizer o amém de Deus. Por quê? Tem uma profecia na Bíblia que eu gosto muito, que diz que num dia da glória de Deus, que haverá um dia em que toda a terra, todos os habitantes do mundo, tem essa profecia, que está no céu, na superfície da terra e também debaixo da terra, fala dos demônios, do inferno, dos mortos que morreram sem Jesus, dos condenados que estão lá no inferno, vão dar glória a Deus, vão reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Eu gosto demais desse versículo. Está escrito lá em Apocalipse, bem no início do livro de Apocalipse, quando aqui é o capítulo 4, vai a visão do trono que o apóstolo João teve há milhões de anos atrás, a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Diz assim: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E ele foi logo arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E diz a Bíblia, e não é eu, que ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos e trovões. Aqui a Bíblia nos dá uma importante informação para nós, o mundo, que diante do trono de Deus saía, de onde vêm os relâmpagos? E aqui tem uma informação muito importante, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e do trono. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Diz a Bíblia que havia diante do trono um como um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E diz a Bíblia, e não é eu, que o primeiro animal era semelhante a um leão. Era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante ao bezerro. E tinha o terceiro animal. O rosto do terceiro animal era como de homem.
E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E diz a Bíblia que os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: o que eles diziam? Outra informação muito importante para nós, o mundo. Os 24 anciões que estão ao redor do trono, a visão do apóstolo João, na ilha de Pátimo, quando ele estava aqui na terra. Esses anciões diziam: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Por que ele recebia glória? Por que ele recebia adoração? Por que ele recebia louvor? Por que ele recebia exaltação? Porque digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Ele criou o céu. Ele criou a terra. Ele criou, veja, que existe um Criador. No livro de Gênesis diz que ele criou a terra. A terra era sem forma e vazia. Não tinha nada na terra. Só uma escuridão. Não existia sol, não existia lua, não existia estrela, não existia chuva, não existia noite, não existia dia, não existia animais, não existia homem, não existia mulher, não existia pecado, não existia criança, não existia problema, não existia dificuldade, não existia doença, não existia tribulação, não existia perseguição, não existia fome, não existia peste, não existia dor de cabeça, não existia dor de ouvido, não existia nada. Não existia nada. A terra era sem forma e vazia. Não existia mar. Não existia mar ainda. Não existia peixe, não existia cobra, não existia leão, não existia nada, 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 nada. A terra era sem forma e vazia. Mas foi da vontade do Criador, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, fazer o sol para governar o dia, para fazer a lua para governar a noite, as estrelas, que são os astros celestes. Ainda não tinha animais, ainda não tinha, a terra ainda não produzia nada, porque o Deus ainda não tinha feito chover. O mar não existia, então foi tudo da vontade dele. Um homem não existia, então foi da vontade de Deus criar tudo isso. Então é por isso que ele é digno, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste, ele criou, amém? Ele formou no ventre materno da nossa mãe a alma, o fôlego de vida, o espírito de vida. Quem formou? Deus, o Criador. Então, esse fôlego tem dono. Essa respiração tem dono. Esse mundo tem dono. É o Deus da Bíblia. Amém? Que está escrito no livro de Apocalipse. O livro é selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Somente Jesus Cristo é digno de abri-lo e mais ninguém. E ele viu na destra do que estava sentado sobre o trono, ele viu um livro escrito por dentro e por fora,
selado com 7 selos. E ele viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? O anjo fazia essa pergunta, gritando, bradando com grande voz. E ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra poderia abrir o livro e nem olhar para ele. E ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Ninguém. Existia um livro, existe esse livro, o livro de Deus, amém? O livro santo de Deus. E disse um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro os 4 animais, os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Amém. Onde é que estão as nossas orações, que a gente faz todo santo dia? Orações é súplica, é rogos, por misericórdia, por socorro. Aonde que essas orações estão? Está revelado aqui, no versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostravam-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro. Está dentro dessa harpa, dessas salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Amém. Para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Eles vão reinar sobre a terra. Nós vamos reinar sobre a terra. Amém. Porque nós fomos com... Por que ele é digno? Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por que ele é digno? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens, porque foste morto, Jesus morreu, saiu dele sangue quando colocaram os pregos nos seus mãos para pregar na cruz, e também quando chicoteavam ele, aquele sangue que saía dele, aquele sangue que saía do corpo dele, é o que nos comprou de quem? Do diabo. O diabo pediu o sangue de Cristo. Só assim ele nos vendia, digamos assim. Pediu o sangue de Cristo. E com sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Amém. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo no mundo todo.
americano, brasileiro, chinês, africano, enfim, suíço, enfim, todo tipo de gente que mora nesse mundo. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, veja o que os anjos diziam lá no trono. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Olha o que os anjos, esses milhares, diz a Bíblia, olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus, e dos animais, e dos anciões. E os anjos eram o número deles milhões e milhões. Milhões e milhões. Se o Brasil tem 300 milhões de habitantes, 250 milhões, a China tem 300 milhões, o mundo conta quantas pessoas tem no mundo? Bilhões. A Bíblia diz que lá no céu os anjos são milhões e milhões e milhões ao redor do trono de Deus. Milhões. Milhões e milhões. Milhões de milhões. É muito anjo. Mas é muito anjo. É muitos seres celestiais. Milhares de milhares. Milhares é muita gente. Não é brincadeira. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Essa parte eu amo demais. É uma parte que eu adoro da Bíblia. Porque aqui é o auge da adoração. Nesse capítulo 4 e 5 do livro do Apocalipse, é o auge da revelação da Bíblia, do céu, da revelação do céu para nós aqui a terra. É a parte assim do banquete de Deus que eu mais amo, porque nos revela como é que é lá no céu, o que eles fazem, o que eles pensam, que é o pensamento dos anjos, é o pensamento, é o que rege no céu, e tudo que rege lá no céu da glória, tudo que domina lá, o centro das atenções é o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. Amém. Digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra, a glória e a ação de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, o que está no mar, e todas sobre o trono e o Cordeiro seja dado ações de graça e honra, e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciões prostravam-se e adoravam o que vive para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, eu vi toda a criatura que está no céu, os anjos, está na terra, os homens, as criaturas criadas por Deus, e que está debaixo da terra, os demônios, os mortos condenados, que foram criados por Deus, mas pecaram e morreram na condição de pecado, foram para o inferno. Jesus mandou lançar no inferno todos os mortos que viveram na terra, viveram no reino de Deus, viveram no mundo, mas não creram em Deus, morreram no estado de incredulidade, de soberba, de arrogância, de incredulidade. Ouviram falar de Deus, ouviram o convite de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, ouviram alguém falar, o pastor, o missionário, uma irmãzinha, um irmãozinho,
ouviu, foi convidado para ir numa igreja, foi convidado várias vezes. São 365 dias, o ano tem, nesses 365 dias, ele ouviu falar de Jesus, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que Jesus é a libertação, que Jesus é o Cordeiro, que Jesus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele foi convidado, ela foi convidada a aprender a palavra de Deus, a estar na casa de Deus, mas ela recusou, ela não quis saber, ela desprezou, etc, etc. E aí morre no estado de pecado, prefere seguir as paixões infames, prefere seguir o que o coração dela manda, ela segue aquilo que ela acha que é o certo e não aquilo que Deus manda. Amém? E aí ela morre no estado de pecado, ela não acredita em Deus, ela não crê no Evangelho, e aí ela morre, Jesus lança o espírito dela, a alma dela na fornalha de fogo. Nós temos que falar que vão para a fornalha de fogo, de enxofre, os injustos, os que praticam na terra a injustiça, a maldade para com o seu próximo, engana o próximo, mente. Só vão para a fornalha de fogo, de enxofre, a saber, a segunda morte, as pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Agora a gente pergunta, o que merece uma pessoa que mata o seu pai e a sua mãe? O que merece um marido que mata a esposa? Ou uma esposa que manda matar o marido para ficar com o amante? A gente pergunta, o que merece um homem, uma mulher que mata uma criança, um pai, uma mãe que deveria amar aquela criança, que deveria abraçar aquela criança? O que merece um cidadão, uma pessoa que nega a existência de Deus? O que merece? O que merece uma pessoa que rouba, que furta? O que merece? Que engana? O que merece um filho que maltrata a avó? O que merece? Jesus lá, eu li ontem, fiz um vídeo que no livro de Mateus, que Jesus enviará os seus anjos para colher o joio que representa os filhos do maligno, do diabo. Toda aquela pessoa, todo aquele homem, toda aquela mulher que está dentro do reino de Jesus Cristo, o mundo, que comete escândalo e pratica iniquidade. O que é praticar iniquidade? Não respeita a Deus, não respeita o próximo, faz o que bem entende. Detesta, tem ódio, tem inveja, manda matar a fulana, manda matar, contrata um bandido para matar a fulana. Aquela menina que foi vítima de, aqui em Manaus, aquela moça que foi vítima de um assassinato, e graças a Deus o bandido, o assaltante não teve sucesso naquilo que ele foi contratado para fazer, o bandido, o assassino. Aquela moça aqui em Manaus saiu na imprensa internacional, no Brasil Gente, saiu no Cidade Alerta. Aquela moça nasceu de novo, por causa de um amante que as duas tinham em si, uma socialite. E aquela mulher que deu 7 mil, não sei quanto, para mandar matar aquela moça, mas graças a Deus, como eu falei, ela escapou. Ela escapou, mas ela poderia estar morta agora. O que merece aquela mulher se ela não se arrependeu dos pecados dela? Muitos assassinatos e injustiças que são cometidos dentro dessa terra, debaixo desse céu, que a gente não sabe.
que a gente não sabe. Então, para a fornalha de fogo de enxofre só vai mesmo os malignos, os maus, os perversos, os injustos, os fornicadores, os impuros, os feiticeiros, os abomináveis, os idólatras, os assassinos, os incrédulos, porque eles ouvem falar da palavra de Deus, mas eles não acreditam. Eles se recusam a dar glória a Deus. Eles se recusam a se render a Deus. São os soberbos. E eles vão além. Além de eles não darem glória a Deus, eles ainda pelejam contra o próprio Deus. Eles são, portanto, inimigos de Deus. São contrários a Deus. Eles fazem oposição a Deus, querendo derrotar a Deus, querendo, enfim, derrotar a Deus. E a Deus ninguém derrota. A Deus ninguém vence, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Amém? O que merece essas pessoas? O que merece? Então, o inferno só foi preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que praticam o escândalo. É por isso que nós devemos nos arrepender enquanto há tempo das nossas maldades, das nossas injustiças. Pedir que Deus tenha misericórdia de nós, porque não é brincadeira. A fornalha de fogo existe, está escrito na Bíblia. A fornalha de fogo foi preparado para os malignos da terra, os perversos da terra, os maus. E quem que vai lançar eles lá? Jesus Cristo de Nazaré. Então não é brincadeira. Esses homens que estão fazendo vídeo, decapitando pessoas, o que eles merecem? Decapitaram, queimaram ontem, essa semana, saiu no jornal, tá saindo direto. Eles queimaram uma pessoa, um homem, um jornalista. O que eles merecem? Da parte de Deus, eles são maus. Eles são maus, eles não têm misericórdia. A gente observa que eles estão publicando. Eles, graças a Deus, eles estão... A gente não viu, eu não vi um homem sendo queimado porque é muito forte. Mas o que eles merecem da parte de Deus? Por todas essas maldades que eles estão fazendo na terra dos viventes. Todo o mundo todo está vendo. O que eles merecem? Está escrito na Bíblia. Os maus, os anjos de Deus, Jesus, mandará os anjos de Deus pegar os maus. Primeiro eles vão ser colhidos. Deus vai fazer uma limpeza na terra. Os maus vão ser colhidos. Deus compara o joio com os filhos do maligno. Serão amontados pelos anjos, serão colocados em molho e depois lançados na fornalha de fogo para ser queimado, porque não presta para nada. Não presta para nada. Não presta para nada. Está escrito na Bíblia. Esse será a recompensa, será o que eles vão receber se por acaso eles não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e não crerem no Evangelho. E os 4 animais diziam amém. Os 24 anciões prostraram. Então, esse negócio do inferno, da fornalha de fogo e da justiça de Deus, da recompensa, da separação entre joio e trigo, é muito sério, não é brincadeira. Amém? E diz a Bíblia que, havendo o cordeiro aberto um dos selos, ele olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E ele olhou, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E diz a Bíblia que, havendo aberto o segundo selo, vi o segundo animal dizendo, vem ver.
foi aberto e saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. Foi-lhe dado uma grande espada. Isso só vai acontecer na terra quando Jesus abrir esse livro, que está escrito lá dentro dele o que vai acontecer na terra. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. E diz a Bíblia que, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem ver. E diz a Bíblia que ele olhou, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, ou seja, a fornalha de fogo. E tinha por nome Morte, o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com peste, com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Porque eu vou te contar, a mulher de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus que prega o evangelho, que anuncia a palavra de Deus, ela sofre demais. Ela sofre muito. Até quando? Eles foram mortos pela palavra de Deus. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando? Até quando, meu Deus? Até quando vai durar o meu sofrimento? Até quando, Senhor? Até quando, verdadeiro e santo dominador? Não julgas e vinga o nosso sangue. Ele queria que Deus julgasse aquela causa e que Deus vingasse o sangue deles. De quem? Dos que habitam sobre a terra. Eles foram mortos aqui na terra, pelos maus. Porque eles ouviram a palavra de Deus, ficaram com raiva dos pregadores, dos evangelistas, dos missionários, e mandaram matar eles. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E diz a Bíblia, e não é eu, que as estrelas do céu caíram sobre a terra. As estrelas vão cair, está escrito na Bíblia. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, o que eles fizeram diante desse acontecimento, diante dessa realidade, desse fato? Eles se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E eles diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Ninguém pode se esconder de Deus. Quando chega a ira de Deus, quando chega a vingança de Deus,
não tem poderoso, não tem faraó, não tem Assírio, não tem o rei César, não tem ninguém que pode se esconder de Deus. Amém. Ninguém na face dessa terra, diante dessa realidade, diante desses fatos, diante desses acontecimentos, nós só temos que nos render diante de Deus. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós temos que suplicar a misericórdia de Deus. Nós temos que abandonar a injustiça, abandonar o pecado, abandonar a iniquidade e se voltar para Deus com jejum e orações e súplicas. Para quê? Para que Deus perdoe nossos pecados e nos livre da fornalha de fogo ardente. E lá haverá ranger de dentes e choro e ranger de dentes. Está revelado na Bíblia Sagrada. Amém? Está escrito na palavra de Deus. Passará o céu, passará a terra, mas o que está escrito na palavra de Deus jamais passará. Amém? Porque foi o próprio Deus que escreveu. Falou, foi escrito pelos escribas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Os israelitas são fiéis, são salvos do perigo iminente. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa o servo do Deus, do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Assé 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Zacá 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Foram salvos desse perigo iminente. E ele teve a visão dos mártires da glória. A visão dos mártires da glória. Depois destas coisas, olhei, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos e povos e língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando as vestes brancas e com palma nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, e são os de onde vieram? Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes? E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Amém. Nunca mais terão sede, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Mas antes de eles serem recompensados por Deus, antes de eles serem galardoados por Deus, antes de eles receberem todas essas bênçãos,
foi perguntado ao Sião de onde eles vêm. Esses aí, eles vieram de uma grande tribulação. Eles vieram de uma grande contrariedade. Eles lavaram, está bem claro aqui, que um dos Sião falou para ele dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas são de onde vieram? De onde eles vieram? E ele disse, Senhor, tu sabes? Ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação. É a igreja de Deus, que luta e peleja aqui na terra, contra o inimigo, perseverando a sua fé, perseverando na sua esperança, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na salvação de Cristo Jesus, perseverando, vencendo os feiticeiros, vencendo os falsos profetas, vencendo o diabo, vencendo o Lucifer, vencendo Satanás, vencendo o pecado, vencendo a tentação, vencendo a doença, vencendo a morte, vencendo etc, etc. As falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, os falsos mestres, os falsos professores, vencendo isso, porque existe o falso e o verdadeiro, existe a verdade e a mentira, existe a luz e as trevas, existe o bom e o mal, existe Deus e o diabo. E ele disse, estes são os que vieram de uma grande tribulação, lavaram as suas vestes e embranquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Por isso que eles estão diante do trono de Deus. Eles provaram para Deus que eles amam a Deus sobre todas as coisas. Não é qualquer pessoa que vai estar diante de Deus. Tem que provar para Deus. Tem que passar pela prova. Tem que passar pela peneira de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Por quê? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Pastor das ovelhas, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda. Ele é o nosso guia. E para onde ele nos levará? Nosso pastor? O nosso pastor nos levará para a fonte da água da vida. Amém? E o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, até da lágrima, limpará dos seus olhos, limpará dos nossos olhos toda lágrima. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade.